Boa noite, linda e amada Igreja do Senhor. Boa noite. Boa noite também ao internauta que interage conosco nesta noite. Uma alegria termos nesse culto de doutrina essa interação também maravilhosa, aqueles que nos assistem virtualmente, aqueles que nos dão a honra também da sua audiência, da sua presença pela internet. Com alegria que nós, uma vez mais, trabalhamos essa temática de hoje, que com certeza será muito produtiva, edificante à igreja, para que ela continue nesse processo de crescimento. A vã tentativa de apagar o Espírito Santo. Portanto, esta é a temática da doutrina, a vã tentativa de apagar o Espírito Santo. Muito bem, amados do Senhor, iniciando, e para que tenhamos a dimensão exata, essa tentativa foi, é e será sempre vã, inútil, improdutiva, porque ela jamais vai apagar o Espírito Santo de Deus. Nada, absolutamente nada apagará o Espírito Santo de Deus, porque assim foi e continuará sendo a vontade do nosso Deus. Mas nessa noite vamos entender por que é vã, por que existe. Já que é vã, por que o inimigo tenta distorcer, apagar a interpretação do Espírito Santo da palavra do Senhor? Nós vamos introduzir, e você, com atenção, vai ler. Eu vou ler aqui para você, para que tenhamos essa dimensão. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 12 até ao 21. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses 5, do 12 ao 21 somente, para que tenhamos essa dimensão. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço aos que trabalham entre vós e vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz um com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Maravilhoso, glorioso, eterno Senhor, que nos dá a honra de estar conosco, para ligar, desligar, a partir do momento que nos reunimos aqui congregados para adorar-te. Obrigado, Senhor, porque nos facultas e nos deste os 5 minutos de oração. Tivemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores, e agora também, Pai, com certeza, tu continuarás exercitando esse ritmo glorioso já iniciado pelo teu magnífico ministério de louvor. É por isso que te louvamos, te bendizemos e pedimos a tua unção sobre nós, para que possamos estar firmados e preparados para estabelecer contigo uma relação de intimidade, uma aliança de intimidade com o nosso Deus. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, igreja, essa passagem de 1 aos Tessalonicenses 5, de 12 a 21, começa mostrando que no corpo de Cristo há uma recomendação. No corpo de Cristo há uma admoestação. No corpo de Cristo há sempre uma hierarquia de obediência, de reverência a uma liderança. Então é o início da carta, quando Paulo exorta aos Tessalonicenses a que eles tenham e aceitem com apreço,
com gratidão no coração, os que trabalham entre eles, os que trabalham entre nós, igreja, porque é uma carta universal. Serviu localmente para a Tessalônica e espiritualmente para todas as gerações. Então ele diz: aqueles que vos presidem no Senhor e vos admoestam e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Então, o trabalho que a liderança, que a hierarquia eclesiástica exercita para com a igreja, é uma palavra totalmente voltada para a interpretação do Espírito Santo. Então, quando o Senhor diz, por causa do trabalho que eles praticam, que nós o tenhamos em amor e na máxima consideração, é para que a igreja entenda que não é a todos ou a qualquer um, do modo popular de falar, e hoje nós veremos talvez um exemplo magnífico de Jesus, mostrando como é tentativa de apagar o espírito. E quando nós notamos isso e percebemos que uma liderança não opta, não faz opção pela interpretação do Espírito Santo, ela não deve ser levada em consideração. Nós não devemos tê-la em máxima consideração e com muito amor. Não podemos, porque nós submetemos-nos à liderança no Senhor. Muito bem. Então ele continua: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. E nós, uma vez, trabalhamos especificamente essa palavra. Existem insubmissos no corpo? Existem. Pessoas que não conseguem submeter-se à palavra espiritualmente dirigida. São poucos, mas existem, existem. Deus não os está condenando. Deus não os está condenando e execrando ao inferno. Deus diz que nós tenhamos a nossa liderança em muito amor e com a máxima consideração, e pede que admoestemos, exortemos os insubmissos. Eles existem? Sim. Há pessoas que não conseguem submeter-se ao Espírito Santo do Senhor. São pessoas solitárias, arredias, não vivem em família espiritual, mas são completamente isoladas, egocêntricas, solitárias. Vamos lá? Consoleis os desanimados. Existem desanimados no corpo de Cristo? Aqueles que têm pouco ânimo, aqueles que possuem ameba espiritual, não é? São pessoas amebentas, são pessoas que não têm ânimo, irmãos. A palavra está pegando fogo, está fervilhando e a pessoa está imune, está totalmente inaceitável ao espírito. Então, vamos lá, os desanimados, ampareis os fracos. Existem fracos no corpo? Existem. Deus os está condenando? Não. Deus está dizendo que existem fracos. O que são fracos? Aqueles que não reconhecem e que não conseguem dimensionar a palavra, que não têm afeição à palavra, e a palavra e nada para eles é a mesma coisa. Eles não têm ânimo de servir ao Senhor. Mas o Senhor diz que enquanto eles estiverem conosco, eles serão merecedores da nossa exortação, do nosso chamamento de atenção com amor. Que mais? Vamos nos fracos, né? E sejais longânimos, pacientes para com todos, para que não percamos o ânimo e não possamos expô-los à perdição. Porque se não tivermos essa longanimidade, seremos crentes carnais, iracundos, e iremos pegar os desanimados, fracos, os que são desapercebidos e fazer com que eles saiam. Não, devemos conservá-los enquanto eles permitirem que fiquem no nosso meio. Muito bem. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa palavra orai, ou essa frase orai sem cessar, é alguma coisa absurda? Não. Nós oramos também em espírito. Nós estamos em comunhão com Deus num louvor. Nós estamos em comunhão com Deus dirigindo. Nós estamos em comunhão com Deus enquanto estamos assistindo algo,
filtrando, tirando, dimensionando, nós oramos sem cessar. E até quando estamos dormindo, a palavra de Deus diz que ele age, que ele intercede por nós. Muito bem, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito. Alguém diria, pastor, mas está escrito, não apagueis o espírito. Por quê? Fracos, desanimados, aquelas pessoas sem ânimo, obviamente, irão, até por ignorância, ignorar o Espírito Santo, ignorar o que a palavra está falando com eles, admoestando-os e exortando-os com amor. Então, olha que coisa linda, não apagueis o Espírito. Pastor, a temática não é vã tentativa? Como é que uma pessoa pode apagar o Espírito? Sofrendo as consequências de tirar ou de ignorar o Espírito Santo em sua vida. É ruim, porque a pessoa se torna alheia, imune e totalmente arredia ao Espírito Santo. Ela não consegue acompanhar o ritmo do corpo. Amém, amados? Muito bem. Não desprezeis as profecias. O que a Bíblia manda que façamos? Que examinemos as profecias para ver se elas procedem de Deus. Examine, fique atento. Veja o ciclo do culto. Essa palavra que eu estou pregando é uma palavra profética. Então veja se essa profecia viva, bíblica, procede de Deus. Examine. Ou se houver, de repente, línguas que haja interpretação. Mas se houver uma profecia, veja se está de acordo com o ritmo do culto. Se está de acordo com o assunto que Deus está tratando. Senão, não vem de Deus. Amém, amados? Deus não é Deus de confusão, mas um Deus de decência e ordem. Muito bem, amados do Senhor. Então, vamos a Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Versículos de 1 a 3. E não esqueçamos que estamos tratando da vã tentativa de apagar o Espírito. Efésios 4, de 1 a 3. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente, cuidadosamente, criteriosamente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, o membro do corpo que não estiver observando a unidade que o Espírito está promovendo na igreja, ele, por ignorância, está apagando o Espírito. Ele não está colaborando para o bem-estar do corpo. Ele é isolado, solitário, arredio e só olha para o seu umbigo. E a Bíblia diz que o Senhor os chama de fracos, desanimados. Então, nessa noite, preste atenção. Nós temos que preservar a unidade de quem? Do Espírito Santo, no vínculo da paz. Então é um rogo, é uma súplica do Espírito pela vida de Paulo. Rogo-vos, pois, através de Paulo, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Qual é a nossa vocação? Para que fomos chamados? Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, somos a menina dos olhos de Deus, somos povo de peculiar propriedade divina. Então, qual é a nossa vocação? O reino dos céus. A que reino eu sirvo? A quem eu pertenço? A Jesus. A quem eu sirvo? A igreja. Porque eu amo acima de tudo, nós o amamos acima de tudo, e ao nosso próximo como a si mesmo, ou como a nós mesmos. Então, essa ignorância faz com que o crente seja fraco, desanimado e os outros adjetivos colocados aqui. Então, amém, nós devemos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E como é que fazemos isso? Sendo longânimos, humildes e mansos, com toda humildade, mansidão e longanimidade. Então, essa é uma batalha não só da liderança, mas de toda a igreja, para que ela seja partícipe
para que ela se sinta participante da unidade que o Espírito Santo promove no corpo. Glória a Deus. Então vamos ver, tem um exemplo aqui de Jesus maravilhoso. Preste bem atenção então. 1 de Coríntios 3:9, bem curtinho, só para que nós possamos adequar aí. 1 Coríntios 3:9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Quem aqui é lavoura de Deus? Então você está plantando e colhendo, você está sendo um agricultor na obra, você é lavoura, você planta, aduba e colhe, então você é lavoura de Deus. Você está trabalhando no corpo, para o corpo, você não é do contra. Você não é do contra, você é a favor do corpo, amém? Ô glória! Então atente bem, porque somos de Deus, porque de Deus somos cooperadores, porque no capítulo 4, 1:3 e 1:3 de Efésios, ele fala que nós somos colaboradores do Espírito e devemos nos suportar. Em 1 Coríntios, que eu estou lendo, que está em pauta, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Quem aqui pertence ao edifício de Deus? Quem aqui é pedra morta? Quem aqui é pedra desanimada? Quem aqui é pedra fraca? Você é pedra viva. Então, se você é pedra viva, você é partícipe, você faz parte do edifício chamado igreja, do edifício chamado corpo de Cristo. Então, amados, é simples você se situar ou não nessas condições. Então, eu louvo a Deus porque nós fomos chamados para amar os desanimados, os fracos, os insubmissos à palavra, porque sabedores somos de que eles poderão ser salvos até na hora de partir, ou no momento de susto. Oh, meu Deus, aí já vai para a glória, não é? Então, quantos estão entendendo? Quantos aqui são colaboradores do Espírito Santo? Quantos aqui são cooperadores de Deus? Quantos aqui são lavoura de Deus? Quantos aqui são edifício de Deus? Se você é edifício, você não é um tijolo, você é uma pedra viva, eleita e preciosa. Amém, queridos? Glórias ao Senhor. Eu continuo agora com a minha linda, amada pastora Nayuf, que nos lerá a primeira carta de Pedro, capítulo 2, enquanto eu sirvo uma aguinha aqui, pastora Nayuf nos dê essa honra de nos ler primeira de Pedro, ou primeira carta de Pedro, 2, de 4 a 5. Acompanhe a igreja. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Oh, glória, obrigado, minha pastora. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, ela vive esta pedra, amados, rejeitada assim pelos homens, em Deus, mas para Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que... Quem vive aqui, irmão? Parece que está meio anêmico. Quem vive aqui, amém? Como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, separado, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Quantos aqui, como edifício, como lavoura, como colaboradores, como cooperadores, são edifício e oferecem sacrifícios agradáveis a Deus? Ó bênção, ó glória. Então vá se situando e vamos nos colocando e remindo esse maravilhoso tempo. Estamos numa temporalidade excelente. 1 de Coríntios, capítulo 2. 1 de Coríntios, capítulo 2. Vá com muita sabedoria procurando, e o que não quiser apenas ouça, internauta acompanhe. 1 de Coríntios 2, de 12 a 13. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo,
e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, que é o Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Eu vou repetir. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela amor, amados, amor também, amores do coração de Deus. Amados, a maior desgraça, a maior atrocidade, a maior inutilidade, coisa vã, é a pessoa pegar uma palavra bíblica e querer interpretar humanamente. E querer interpretar como se fora uma palavra dada por um espírito humano. É um desastre, irmão, é loucura, né? Eu e a pastora, volta e meia, analisamos algumas coisas que vemos, irmãos, é de amargar o espírito humano. Porque pessoas pegam uma palavra, irmão, e distorcem, que vira uma salada, que vira, eu usei uma palavra outro dia, que não estou lembrado, mas vira uma sopa envenenada na panela. Então, nós temos que ver o que vem do Espírito, porque toda a palavra é de autoria do Espírito Santo. Nada nas Escrituras vem de sabedoria humana. Então, se quiser colocar o raciocínio humano aqui dentro, vai virar algo terrível, que não é digerível, que não é aceito por Deus, e é uma tentativa vã de apagar o Espírito. Então, nós recebemos do Espírito Santo, e quando nós analisamos a palavra, ela é um quebra-cabeças, ela é algo que tem coisas diretas, indiretas e misturadas, mas conferem coisas espirituais com espirituais. É como hoje, é como em todo culto, todos os que pregam aqui, fazemos e estamos fazendo, é o Espírito Santo conectando, colocando em ordem toda a sua visão para a igreja. Muito bem, nessa noite eu aproveito a honra de ter conosco o nosso amado pastor Haroldo, a nossa amada pastora presbítera também, Neubis, e eu peço que o nosso pastor Haroldo nos leia, nos dê essa honra de ler para nós. Eu acho que é Marcos, deixa eu ver se é Marcos, eu creio que sim. Marcos 12, meu pastor, se não for, é Mateus, mas acho que é Marcos 12, de 35 a 37. Confira para nós, pastorzão. Pastora, tá, a pastora está ocupada ali, já. Marcos, eu creio que é 12, de 35 a 37. É isso mesmo, pastor? Jesus ensinando no templo? Amém. Então pode ir, meu pastorzão. Vamos ouvir com atenção. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Jesus, eu repito só para solidificar, tá, amados? Para que você note o que Cristo está falando, que eu assisti há uns 3 meses atrás, o príncipe dos hereges, o príncipe dos trevosos, ele pegou essa passagem aqui e fez uma lamaceira. Olha que coisa linda. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, pelo Espírito Santo, entenda isso, pelo Espírito Santo disse, o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chamou-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Perfeito.
Então o cidadão pegou isso aqui e foi interpretar humanamente. Primeiro grande erro, ele falou: olha, é o seguinte, olha que coisa louca, irmãos. A gente não cita nomes, tá bom? Olha que coisa maluca. Ele falou: não, aqui Jesus saiu do tom, Jesus se contradisse, mas isso aí é comum na parada, não é comum, não. Isso é diabólico. Jesus nunca se contradisse. Amém? Então vamos ver onde é que está o problema aqui? Ele não está falando com o Espírito Santo. Olha que coisa linda. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Quem é que estava dizendo? Jesus está narrando o que um grupo estava falando. Quem eram? Os escribas. Então, alto lá. Jesus não está falando que eram discípulos, que eram cristãos, mas os escribas, que eram copistas, velho-testamentários, estudiosos do Velho Testamento, e eles diziam, e Jesus está preconizando, falando isso, que Jesus era filho de Davi. Agora, atenção, eles não diziam lá que Cristo era filho de Davi por ser filho de Deus, não. Eles queriam dizer que esse Cristo que viria seria um homem, nunca o Deus. Por isso que os judeus pegaram em pedras, por isso que os escribas e o próprio Paulo, que o era, o Saulo depois se converteu, não queria Cristo como Senhor. Porque para todos eles, pelos escribas, pelos copistas, intérpretes da lei, olha que coisa tremenda, esse filho de Davi seria um homem, absolutamente homem. Nada de divino haveria nele. Quantos estão entendendo? Então, como o pastor bem leu, Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Jesus não estava negando aqui que ele era da genealogia de Davi. Jesus não está negando aqui que ele seria da genealogia de Jessé, pai de Davi, que entraria na genealogia de Cristo. Não, ele está afirmando que ele não é somente homem, que ele não é somente filho de Davi, que ele não era um homem qualquer, ele era o filho do Deus vivo, o próprio Senhor. Quantos estão entendendo? Então, olhe lá. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? Ele está repreendendo quem? Exatamente. Os escribas, irmãos. Os escribas. Ele não está confrontando o Espírito Santo. Amém? Agora, vamos lá. O próprio Davi falou, agora, pelo Espírito. O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Aí ele foi alargando a palavra. O próprio Davi lá. Aí aqui ele vai tirar a interpretação dos escribas. Os escribas só queriam o que lhes interessava. Os escribas evitavam, por exemplo, Deuteronômio 18:15, que diria que esse homem levantado, segundo ele, seria semelhante, igual a ele. Eles não aceitam, eles vão cortando isso. Eles querem só o que interessa, a interpretação deles. Então ele fala aqui, olha lá, o próprio Davi falou, agora atenção, pelo Espírito Santo. Aqui está aceso o Espírito. Jesus criticou os escribas pelas suas interpretações carnais, religiosas, mas exalta o Espírito Santo. O próprio Davi. Aí Jesus, para que não tivéssemos dúvida de que Davi era ungido, era um homem segundo o seu coração, aí Jesus afirma: o próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, ele é seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. A multidão sabia que ele estava criticando os escribas. A multidão sabia que ele estava anulando a interpretação de que ele, o Cristo, seria filho carnal e somente isso de Davi. Não, ele era Deus da genealogia de Davi, para que se fizesse carne, lembram da palavra de ontem? Para que se viesse carne, Deus usaria uma genealogia. E ele não está negando isso. Então, pelo Espírito, Davi disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos sobre os teus pés. Quando nós ouvimos isso, ficamos maravilhados.
aprazar em nós, porque essa é a interpretação do Espírito Santo. Então, não se deixe enganar por esse texto. Irmão, tem gente pregando, tem gente dando aula. Esse príncipe dos hereges, ele cobra. É um curso terrível, que os jumentos espirituais estão lá inscritos. Amém? Mas não o povo de Deus, as ovelhas não. Os jumentos são jumentos, ovelhas são ovelhas. As minhas ovelhas ouvem minha voz e seguem-me. Quantos entenderam? E eu sei que vocês sabiam, tá, amados? Eu sei que nós estamos aqui só reforçando, e para o internauta que nos assiste, de que Cristo estava o quê? Condenando a interpretação herética dos escribas, mas consertando, trazendo Davi, que é pai genealógico dele, segunda geração de Davi, de que pelo Espírito Davi falara o real e a verdade sobre ele. Amém, amados? Quantos nesse clima tão ameno podem aplaudir o Deus vivo? Nada de interpretação humana, nada de interpretação comprometida, nada. Então, coloquei aqui uma observação. Davi falou pelo Espírito Santo. Jesus não falou contra as Escrituras, mas contra a interpretação dos escribas, que tentavam apagar o Espírito Santo. Amém, amados? Só para que você nunca esqueça disso. Então, como é que a gente faz, pastor? Quando você tiver tempo, anote na sua casa, no seu caderno, na própria... Eu tenho uma Bíblia, irmão, que ela é toda rabiscada. Essa é uma delas. Eu prego do lado dela, entre os versículos. Por quê? Porque é minha. E o Senhor nos dá esse direito. Você faça o que você quiser. Quando colocares aí para você, Marcos 12, de 35 a 37, não esqueça de observar. Davi falou pelo Espírito. Jesus não falou contra as Escrituras, mas contra a interpretação dos escribas que estavam tentando apagar o Espírito Santo. Salmos 110, só para corroborar, é o que ele fala a Jesus em Marcos, Salmos 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Oh, que coisa linda, foi citado lá. Ainda em Marcos, capítulo 13, 14, Marcos, capítulo 13, 14, Eduardo Vasconcelos está com minha tradução, o Marcos 13, 11, o Dantas vem com uma velocidade incrível, quase dos anjos. Marcos 13, 14, obrigado, meu amado. Marcos 13, 11, vê se é isso mesmo. Marcos 13, 11, vê se é isso. Tem? Tem. Então pode ler. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora. Isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Oh, aleluia. Obrigado, meu amado. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos falar, ou o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Nunca se usar pela emoção. Nunca ao ser confrontado haja com humanidade. Nunca ao seres confrontado, afranho, amados, liderança, membresia, tente responder como ser humano, com sua interpretação, com achismos. Eu acho, você não acha nada, eu não acho nada. Você vai se deixar levar pelo Espírito Santo. Ele é quem vai te conduzir. Tens o Espírito Santo, igreja. És colaboradora, és cooperadora, és pedra viva. O Espírito falará o que convém falar para te defender. Amém, amados? Mais uma vez aplaudamos o Rei. Veja bem, para corroborar a vã tentativa, é vã mesmo, é vã,
de apagar o espírito, porque não conseguirão. Quando o Senhor diz em Mateus 24:35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Isso é taxativo. Irmão, tudo que é do espírito não passará. Vão tentar atropelar para o seu próprio prejuízo, vão tentar adulterar para a sua própria destruição, vão tentar acrescentar, diminuir, porque serão também acrescentados e diminuídos em sua vida, mas a palavra não passará. O Espírito não é vão, o Espírito não é vão, o Espírito Santo é a boca de Deus. Glórias ao Senhor. Em Apocalipse 3, meia dúzia, diz assim, olha que coisa linda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, as igrejas do Senhor são dirigidas por sua palavra, por conseguinte, são dirigidas pelo Espírito Santo, que é o autor da palavra. Então, cuidado com o que você ouve, cuidado com os vídeos que são colocados aí, principalmente no TikTok, o Toque-Tique, cuidado. Não, a maioria, irmãos, é absurdo. A maioria é veneno na panela. Cuidado com isso. Então, amados do Senhor, o Espírito é aquele que te diz, igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Finalizando, Apocalipse 22:17. O Espírito, com E maiúscula, o Espírito Santo, o Espírito e a noiva dizem, vem. Olha para cá. Se você, se eu, se nós fôssemos uma igreja sem o Espírito Santo, não teríamos esperança de arrebatamento. Não estaríamos dizendo, Maranata, vem, Senhor Jesus. Porque o Espírito é a verdadeira igreja, dizem, olha o verbo no plural, o Espírito e a noiva. O Espírito e a noiva, ambos dizem, vem. Irmão, quem diz que ele não vem, quem diz que a igreja vai ficar aí apodrecendo na grande tribulação, meu irmão, isso é, eu ia falar uma palavra não torpe, mas indesejável. Vamos lá. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Quem é a água da vida? O Rei Jesus. O Rei Jesus. Aplaudamos esse Deus.